processo civil trouxe inúmeras alterações na atividade do perito judicial. A primeira alteração está na exigência, maior exigência agora, na nomeação do perito pelo juiz. É preciso que haja agora mais transparência na nomeação desse profissional. O Código trouxe a necessidade do conhecimento técnico e científico, não é muita novidade, mas trouxe uma grande novidade, que é a comprovação da formação acadêmica específica. O perito agora não pode mais só dizer, só explicar, só aprovar, demonstrar a sua formação acadêmica, mas sim em qual atividade ele está sendo nomeado, se ele está preparado cientificamente ou tecnicamente sobre essa atividade. Isso trouxe, na verdade, um compromisso com uma especialização maior para a segurança jurídica e a redução dos prejuízos às partes. Fazemos a abordagem inicial sobre a nomeação do perito. Nessa nomeação, as partes podem fazer impugnações sobre a pessoa do profissional no campo do impedimento da suspeição. Isso é normal acontecer. É preciso que o perito esteja preparado para fazer a defesa técnica se ele entende que não é suspeito, não tem suspeição sobre a sua pessoa e não está impedido. A partir daí, se o perito aceitar o encargo, ele tem que fazer uma petição ao juiz, dizendo que aceita, que a matéria investigada é do seu conhecimento, e assim ele oferece, juntamente com esse aceite, a sua proposta de honorários. Começa nesse momento o primeiro conhecimento demonstrado do profissional da perícia, ofertar uma peça de honorários segura, que não seja aviltada e nem avultada. Ele só pode fazer isso se ele conhecer profundamente a matéria investigada, porque ele precisa dizer nessa petição o tempo gasto e quanto pretende receber em dinheiro. Faremos os vídeos sobre essas matérias, e nesses vídeos estão inclusos os vídeos sobre quesitos. Os quesitos são as perguntas que fazem os juízes, as partes, o Ministério Público, sobre o que pretende ver esclarecido pelo perito ou pelos peritos. E o perito tem que estar preparado para entender, já no nascedouro das perguntas, sobre os quesitos principais. São os quesitos principais, aqueles iniciais, que as partes costumam incluir os quesitos impertinentes. Se uma não reclama, o juiz defere. E se defere, há uma presunção de que o perito tem que responder o quesito pertinente. Evidentemente que explicaremos que não é obrigado. O quesito impertinente, embora deferido, ele é responsabilidade de quem perguntou, mas a resposta é que nós entendemos que seja impertinente. Cabe ao perito explicar que não pode responder um quesito que não traria resultado prático para o desvio da questão. Além disso, tem os quesitos suplementares, a lei permite, nós faremos explicações também sobre isso. São os quesitos que aparecem, que surgem na perícia durante a sua execução. Antes da entrega do laudo, as partes podem fazer quesitos suplementares, ou seja, quesitos que vêm complementar os quesitos principais. Vamos explicar quem pode fazer, se pode fazer quesito suplementar. A parte que não fez quesito principal não pode fazer quesito complementar. Está definido em súmula do STJ. Faremos explicações também sobre os quesitos para audiência de instrução e julgamento. São aquelas perguntas que as partes fazem ao perito para responder em audiência sobre pontos obscuros, sobre pontos omissos no laudo pericial. Daí vem a necessidade de um laudo com qualidade, para que evite os quesitos suplementares. Quesito suplementar não quer dizer muita coisa, mas quer dizer mais a presença do perito na audiência de instrução.
o que ele vai responder e como vai responder. Nós vamos falar também em vídeos, vamos explicar também sobre os pontos muito importantes da perícia, que são os elementos da prova. Nem todo processo traz toda a prova material que se discute nos autos. E daí o perito precisa sair a campo, em diligência, para arrecadar esses elementos de provas. Essas provas, ou esses elementos, podem estar com as partes do litígio, com terceiros e com os órgãos públicos. Daí o perito precisa saber o que arrecadar, como arrecadar, onde, quando e por quê. Então são perguntas que o perito precisa saber antecipadamente, trilhar nesse campo para poder desenrolar seu trabalho a contento. Não se tornar um trabalho cansativo e depois levar um laudo, transformar o laudo numa peça decorativa. Eu quero falar também sobre, nesse campo da diligência, da arrecadação de provas, uma grande novidade que o Código trouxe, precisa ser analisado e discutido. Farei isso detalhadamente. É sobre a presença dos peritos assistentes junto com o perito na arrecadação dessas provas, ou desses elementos de provas. Eu tenho as minhas restrições, farei isso também, as explicações. Quais as vantagens do perito trabalhar com os dois assistentes? E quais as desvantagens? É preciso que se entenda que o perito é um profissional de confiança do juízo ou do juiz e não tem impedimento nem suspeição, os assistentes, enquanto que o perito do juiz tem. O perito do juiz tem toda uma obrigação que o juiz tem no processo. Ele está impedido, pode ter impedimento e suspeição. Diferentemente dos assistentes, não tem. Então, se eles não têm impedimento, não têm suspeição, eles têm interesse na causa. E isso precisa ser discutido. É bom ou é ruim o perito estar atrelado a dois profissionais, cada um buscando o perito para um lado, cada um buscando um interesse, coisa que o perito não tem. O único interesse do perito é levar uma prova cabal, verdadeira, para que o juiz possa sentenciar. Farei explicações minuciosas sobre esse assunto. Explicaremos também sobre petições que produz o perito. São as petições que o perito fala. O perito escreve nas petições. É preciso saber escrever. O que escrever e como escrever. É ali que ele demonstra a sua capacidade também profissional. Então faremos explicações sobre as petições que o perito tem que fazer, os ofícios pedidos, em todo o desenrolar do trabalho pericial. Falei também uma explicação sobre a validade do documento eletrônico. Essa novidade do novo código, que veio com muito mais clareza, ela vem trazer uma celeridade no processo. Se o perito não souber utilizar esse expediente técnico, ele vai ser um dos responsáveis pelo processo ficar mais tempos sem ser decidido. Novidade importante também foi sobre os honorários. O perito agora só recebe 50% dos honorários na entrega do laudo, ou no início da prova, a critério do juiz. Porém, os outros 50%, o código determina que só devam ser entregues ao perito quando não mais se discutir sobre o seu laudo. Essa é uma novidade muito importante. O código trouxe também a seguinte informação: o laudo do perito que não esteja completo, não esteja a contento, a critério do juiz, ele pode ser reduzido os honorários. O juiz pode reduzir os honorários anteriormente arbitrados. Faremos explicações como agir o perito, como trabalhar o perito diante dessa importante novidade. O Código Antigo de 73 determinava que o perito que fosse destituído por incompetência ficava 2 anos sem poder atuar em novas perícias. O novo código agora determinou 5. Além do perito ter que devolver a verba honorária devidamente corrigida, com multas e correções, etc., ele ainda fica 5 anos sem atuar na perícia por incapacidade profissional, perda de prazo, incompetência técnica ou científica. Daí a validade hoje do perito está muito atento, muito cuidadoso em relação à sua parte acadêmica.
Hoje a exigência é muito grande para um perito atuar na profissão pericial. Quero explicar também nesse novo trabalho que pretendemos fazer, sobre a novidade do juiz ser assistido por um órgão técnico. O órgão técnico agora pode nomear perito, indicar para nomeação o perito. Evidente que ele tem que apresentar nesse pedido da perícia o nome do perito responsável. E esse perito tem todas as obrigações de um perito nomeado pelo juiz. Até porque a aceitação do juiz sobre o órgão técnico inclui também a aceitação do perito judicial, indicado por ele. Novidade importante é sobre o laudo consensual. Visando a celeridade do processo, as partes podem, de comum acordo, indicar um perito. E esse perito pode ser aceito pelo juiz. Evidentemente que esse profissional deve ter todas as qualidades do perito nomeado de ofício pelo juiz, porque na verdade ele vai ser nomeado também. O juiz precisa analisar o currículo, a vida pregressa, a vida profissional, social, moral, comportamental desse profissional para ser nomeado. Apenas com uma diferença: ele é um perito de consenso. Ele é um perito para processo de autocomposição, que seja possível a autocomposição. Importante isso porque vai trazer celeridade ao processo, é possível trazer, mas não impede que as partes indiquem seus assistentes. Então ele é um perito de consenso em relação às partes, não em relação aos assistentes. Todo o desenrolar de um processo no campo pericial deverá ser atendido por esse perito junto aos assistentes. Mas é uma novidade importante que pretendo, ao longo desses vídeos, explicar detalhadamente cada passo da atividade pericial diante do novo Código. Então, é um trabalho voltado para os operadores do direito, para os peritos judiciais, extrajudiciais e assistenciais, para os professores, que têm enorme responsabilidade já para trazer o conhecimento aos seus alunos, e evidentemente para os estudantes, quer seja na graduação, nas pós-graduações, nos mestrados, etc. Eu espero vocês que assistam meus vídeos e que façam seus comentários.